mais uma vez. Quero aqui cumprimentar todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um dia maravilhoso, abençoado pelo nosso Senhor, para falar um pouquinho da palavra dele aos nossos corações, aos nossos aqui e aos seus aí também. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve, tem conteúdo já, assiste um pouquinho, curte, compartilha e comenta o que Cristo tem falado ao teu coração através da palavra que tem sido ministrada aqui. Porque o nosso intuito sempre foi e sempre será alcançar mais e mais vidas para Cristo Jesus. Amém? Eu me chamo Andressa Favete, se você não me conhece, e está aqui comigo nosso irmão André Felipe. E hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Se você tem aí uma Bíblia, independente de qual versão, independente de qual tradução, coloque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo que eu vou ler é somente o 12, por enquanto. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Lê essa versão, irmão, pra gente. 12:12 diz assim: Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi à casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Bem, nossas versões. A minha versão é diferente agora, tá, gente? Minha versão é NVT. Comprei uma versão nova para dar uma aprofundada um pouquinho mais no Evangelho de Cristo Jesus. Eu estou na nova tradução na linguagem de hoje. Então tá. Muitos de nós aqui conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer um pouquinho da trajetória de Pedro. Pedro era um apóstolo de Cristo Jesus. E neste momento, Pedro, para quem não conhece um pouquinho dessa história, a gente vai resumir. Foi preso pelo rei, naquele momento Herodes Agripa, por perseguição mesmo. Ele já estava perseguindo a igreja, os apóstolos, né, todos aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. E inclusive um pouquinho antes deste trechinho que eu acabei de ler, neste mesmo capítulo, capítulo 12, ele fala também da morte de Tiago, irmão de João, também apóstolo de Cristo Jesus. Então, Pedro era um homem muito simples, humilde, era um pescador, pai de família, um homem até um tanto quanto temperamental, um homem sanguíneo, mas também uma pessoa que se deixou transformar pela graça de Cristo. E a convivência e o testemunho que Cristo deu para ele durante a sua trajetória, a sua pequena e grande trajetória em nosso meio, no plano terrestre, ele deu o testemunho e Pedro compartilhou um pouco disso. E isso fez com que Pedro cada dia mais fosse transformando a sua vida, o seu caráter, foi se moldando à vontade de Deus. Assim como nós também, né? Temos que fazer todos os dias. Mas então aqui, Pedro foi preso. E enquanto ele estava na prisão, ele dormia neste dia. Um anjo chegou, o acordou, o conduziu, o orientou o caminho inteiro até sair da prisão. E até então, o próprio Pedro não acreditava. Achava que era uma visão. Para ele era uma visão, ele estava dormindo, né? Olha para você ver como que é. Quando você é uma pessoa realmente, não é crente, a palavra é exata, mas quando você realmente entrega a sua vida a Cristo Jesus, quando você realmente sabe quem você é e quem é o Deus que você serve. Ele preso, acorrentado, ele estava acorrentado pelas mãos, foi dormir, tranquilo. E daí quando o anjo chegou, o anjo teve que acordá-lo: ô Pedro,
Vamos, acorda. Aí o que ele fez? Conduziu ele para fora da prisão. E daí então, subitamente, o anjo sumiu. E Pedro, daí então, que acorda, né? Acredita. Realmente aconteceu. Não é uma visão, né? Na minha versão, o anjo tocou o ombro de Pedro e disse: levanta depressa. Levanta-se depressa. E conduziu ele e depois subitamente sumiu. Aí então Pedro realmente entendeu, né? A ficha caiu. A ficha caiu, tá bem antigo, né? É meio que revela a minha idade, né? Melhor você apaga, deleta, tá, irmão? Mas então, o que acontece? Quando ele se deu conta, ele foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos. Chegando lá, a igreja estava em oração. A igreja estava unida em oração, intercedendo pela vida de Pedro, que estava preso. Mas esse é só o contexto do que a gente está falando aqui hoje, né? Desse capítulo, desse trechinho, na verdade. Mas o que muito me chama a atenção é que se você pegar esse versículo que eu li aqui agora, ele nos fala que muitos estavam reunidos orando. Em momento algum ele mencionou o nome. Ele não fala o nome das pessoas que estavam lá orando. Ele só fala que havia muitos. E a gente sabe que era a igreja, né? Que eram os seguidores. Mas a gente não sabe o nome de ninguém, exceto da Maria. Da Maria e do João. Esses a gente sabe, porque ela era dona da casa e era mãe do João. Esse foi mencionado. Fora isso, não. Então, pensa comigo. O nome deles não foi citado, mas o papel deles foi menos importante? Não. O papel deles nesse momento foi tão ou até mais importante do que o Pedro dormindo na prisão. Isso nos chama a atenção para entender que muitas vezes nós não teremos o nosso nome mencionado, como muitas vezes nós queremos. Eu sei disso. Muitas vezes nós fazemos as coisas e nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser lembrados. Nós queremos que o nosso nome seja mencionado. Mas esse crédito que nós esperamos é do homem. E isso a gente não deve fazer. Porque nós temos que esperar reconhecimento de Cristo. Então, isso é o que me chama a atenção, isso é o que me chamou a atenção. Deus ministrou o meu coração, porque muitas vezes o nosso nome não será mencionado aqui na terra, no plano terrestre. Mas enquanto o nosso nome estiver lá em cima no livro da vida, enquanto o nosso nome for lembrado nos céus, a nossa graça será derramada em nossas vidas e nós seremos abençoados. Temos que nos confortar e temos que nos alegrar, na verdade, não é nem confortar, né? Nos alegrar, porque não é aqui o meu lugar é no céu. Então eu tenho que ser lembrada, eu tenho que ser mencionada no céu. E o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Será que nós estamos nos apresentando diante do nosso Senhor todos os dias para que Ele nos conheça? Será que nós estamos falando com Ele devidamente como deveríamos? Todos os dias das nossas vidas estamos orando, clamando, louvando ou adorando, inclusive com a nossa própria vida, né? Porque a nossa vida é uma adoração. A forma como nós vivemos é uma adoração ao nosso Senhor. Então isso me tocou muito e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque assim como Deus falou comigo, eu espero que Ele também fale com cada um de vocês diante deste cenário. Nós devemos ser lembrados e reconhecidos no céu pelo nosso Senhor, Deus maravilhoso, soberano, poderoso, único, Salvador das nossas vidas. Agora, irmão André, fala para mim, diante dessa visão que eu acabei de citar, o que você pensa sobre isso? O que Deus ministra ao seu coração em relação a essa passagem? Eu ouvi uma pregação certa feita, não me recordo o nome do pregador, mas ele disse que a intimidade de Pedro era tanto com Deus, a intimidade dele com Deus, da vida dele com Deus, que ele achou que era uma visão, né? Ele pensou realmente que estava tendo uma visão. Não só um sonho, né?
porque a visão chega a ser real. E ele, como já disse o texto, achou que era uma visão. E esse pregador disse que Pedro tinha tanta intimidade com Deus que ele, no ponto de vista dele, o natural e o sobrenatural já tinha entrado dentro do seu coração e já não tinha uma diferença para ele, né? Vivendo no sobrenatural com Deus, ele não tinha essa separação mais, porque ele estava tão envolvido com Cristo. Cristo tinha dominado tanto a vida dele, transformado tanto o caráter dele, que para ele estava sendo algo normal. Não que as coisas de Deus são normais, né? Entenda, por favor, nunca é sobrenatural. Mas para Pedro e para as pessoas que estão íntimas de Deus, e a gente tenta todos os dias ser assim, começa a ser assim algo diferente. Você fala, nossa, isso aqui como que eu posso dizer? Quando o próprio Deus fala para Ezequiel, vai entrando mais profundo, né? Para você fazer a imersão, é você pular numa piscina. Um rapaz falou isso para mim. Você entra dentro da piscina e mergulha. Você está imerso. Onde você vai só tem água. É tudo água. É assim a presença de Deus. Você tem que mergulhar. E Pedro mergulhou na presença de Deus. E ele, tô tendo uma visão. Aí teve que vir um anjo e falar para ele, Pedro, acorda, levanta depressa. Não é uma visão, né? Ele foi embora, ele estava acorrentado. Que hoje as correntes da vida, o pecado que nos aflige, possa ser desfeito. Aquilo que nos prende, nos separa de Deus, possa ficar de lado e para que nós possamos nos aproximar de Deus, assim como Pedro, deixar Cristo transformar o nosso coração. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Para que o nome dele seja engrandecido e glorificado o tempo todo com as nossas vidas. Então, meus amados, meus queridos irmãos, não esquece, compartilha esse vídeo e os demais, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. E vamos orar para agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. E não esquece, comenta aqui também, fala com a gente, conversa com a gente sobre a sua visão em relação a esta palavra, em relação ao que Deus tem feito em sua vida, o que Ele tem também transformado em sua vida, assim como fez na vida do nosso irmão Pedro. Amém? Senhor, nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, obrigada pelas nossas vidas, obrigada, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou e nos alcança todos os dias. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor tem nos dado sustento, o Senhor tem sido a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza em momentos difíceis, ó Pai. Senhor, venha mais e mais em nossas vidas nos transformar, para que possamos, ó Pai, ser lapidados ao caráter de Cristo Jesus, para que as nossas vidas sejam testemunhos vivos, ó Pai, da Tua grandiosíssima obra em nós, Papai. E nos ajude, ó Pai, a querer somente o reconhecimento do Senhor nas nossas vidas. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deixa eu tirar uma foto de vocês sorrindo, porque vocês não sorriem na hora que vocês estão falando. Eu dei risada hoje. Não, mas vocês têm que... Vocês ficam muito... André Dá fica muito pausa no assim, ó. Você não precisa Eu já dei gravar pausa. o Não, mas você já deu pausa.